Os Estados Unidos prometeram para hoje o dia D econômico contra o Irã. Mas o secretário do Tesouro, Scott Bessent, durante um anúncio, fez apenas um alerta e ameaçou impor novas sanções contra países que se recusarem a romper relações econômicas com o Irã. Do outro lado, o principal negociador de Teherã afirmou que os Estados Unidos não estão em condições de restringir as relações econômicas. Nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo, acompanhou esse dia de troca de acusações e fala com a gente ao vivo, direto da Casa Branca. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, as ameaças de Donald Trump contra o Irã agora são focadas na área econômica. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, chamou o dia do anúncio de hoje de dia D. Mas, como você disse, Márcio, ofereceu poucos detalhes sobre o que exatamente está sendo feito ou quais são exatamente essas ameaças. Ele disse que, na prática, o Departamento do Tesouro vai expandir a lista de condutas sujeitas a sanções contra outros países que mantêm relações econômicas contra o Irã. Mas não disse exatamente quais serão essas sanções, quais são os países que seriam os alvos dessas sanções. O que a gente sabe, Márcio, é que a China é um dos principais países que tem relações com o Irã. Scott Bessent, inclusive, foi questionado. Repórteres perguntaram para ele se os Estados Unidos estariam considerando tomar ações contra bancos chineses. Scott Bessent não respondeu exatamente, se desviou ali da pergunta. Ele também não deu um prazo para quando que os países precisam romper essas relações com o Irã. Disse apenas que os Estados Unidos não têm paciência infinita e que já está sendo feito um trabalho nos bastidores, atrás das câmeras, de conversas com esses países, explicando a importância dos cortes nessas relações com o Irã. Também falou sobre alguns setores que devem ser mais impactados, falou sobre recursos digitais, sobre o setor de aviação, sobre todos os setores que, segundo ele, ajudam a dar algum tipo de salvação para o Irã, ajudam a fazer com que o Irã consiga contornar as sanções diretas aplicadas pelos Estados Unidos diretamente contra os iranianos. Agora, do lado de lá, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse que os Estados Unidos, na verdade, não estão em condições de restringir laços econômicos com nenhum outro país e que, na verdade, isso não passa de um golpe e que esse será mais um fracasso, mais um erro dos Estados Unidos nessa guerra. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo. Importante colocar nessa conversa o nosso analista internacional, Lorival Santana. Lorival, Mariana nos coloca muito diretamente a China como um alvo desse recado. Não só a China, né, Lorival? A Índia também importa petróleo, né, do Irã, e a Rússia importa drones, armas, munições, mas a China importa 80% do petróleo iraniano. Acontece que a China nem foi mencionada no anúncio do Scott Bessent, como que seria, ou o que realmente atingiria o Irã. Seriam sanções financeiras contra os bancos chineses que abastecem o Irã com recursos financeiros, cambiais, para o Irã continuar importando bens de primeira necessidade. Mas isso poderia causar enormes represálias da China, que controla o acesso dos Estados Unidos aos minerais críticos que são absolutamente vitais para a indústria americana, tanto civil quanto militar. Então, ficou confirmado, na verdade, aquilo que a gente analisava na semana passada, que os Estados Unidos não têm o apetite político para entrar numa briga com a China, que levaria a mais impacto negativo, econômico e, consequentemente, eleitoral. Tem eleição no dia 3 de novembro, mais de 2/3 dos eleitores americanos não aprovam essa campanha dos Estados Unidos contra o Irã e não aprovam por razões econômicas. Então, abandonar ações militares representam para o Irã um reforço da ideia de que os Estados Unidos estão sem opções para impor o seu desejo sobre o Irã. E também essas medidas, 60 sanções contra pessoas, organizações e navios
iranianos são mais do mesmo. O Irã enfrenta sanções econômicas desde 2006, quando começou essa controvérsia em torno do seu programa nuclear. Nada disso derruba o regime, parece muito mais do mesmo. E, na verdade, acabou comprovando a percepção de que os Estados Unidos estão sem opções. O Scott Bessent, que a gente está vendo aí, falou assim: eu não ia querer explodir o mercado financeiro, eu prefiro que os países corrijam o seu mau comportamento. Tudo isso só comprova que os Estados Unidos não têm opções para enfrentar o Irã.